Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou trazer mais um detalhe aqui de um volume, um volume da Marvel, da melhor fase da Marvel de todos os tempos. Sinceramente, a melhor fase da Marvel de todos os tempos foi o início dos anos 2000. No início dos anos 2000, a coisa foi pauleira na Marvel, muita coisa boa foi publicada, inclusive até, se eu pudesse mostrar aqui para vocês com detalhes, eu diria que, olha, praticamente todo esse trecho aqui é 2004 e 2005. Aqui é de 2005 a 2009. São duas prateleiras só dessa melhor fase. Ainda tem uma prateleira lá que é o início dos anos 2000. Então, eu tenho 3 caixotes de prateleira só com a fase Marvel entre 1998, vou botar assim, 1998, que é o momento de uma grande virada da Marvel, selo Dark Knight, o selo Max, vão surgir nesse período, e é realmente apoteótico, com grandes autores, inclusive com Ed Brubaker, com Brian Michael Bendis, com Warren Ellis, com Mark Millar, meu Deus, muita gente boa, tá? E eu quero falar aqui de um volume, eu vou falar de um volume, mas eu vou ter que encadear com o outro, tá, gente? Eu quero falar para vocês aqui de Dinastia M. Dinastia M é sensacional, e agora, até estou falando um pouco de Dinastia M, porque a Panini vai lançar agora um volume tipo edição definitiva do Dinastia M, que vai vir até com slipcase, vai vir com aquela caixinha, né, para você encaixar o livro e tal, mas eu tenho aqui a versão de luxo que já tem alguns anos, já deve ter uns 10 anos que saiu essa edição aqui, da Dinastia M do Brian Michael Bendis, e com um artista que eu também gosto muito, que é o Oliver, eu acho que se lê Coipel, não sei como é o nome dele, mas eu leio Oliver ou Olivier, porque ele não é americano, né? Olivier Coipel. O Olivier Coipel e o Brian Michael Bendis, Dinastia M, espetacular. É uma história que realmente vale a pena. Mas, antes de tudo, como sempre, eu tenho que fazer aquela charopada, né, gente? Não tem jeito, mas eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal. Nós temos uma audiência boa e poucos inscritos novos diariamente. Então se inscreva no canal, por favor. Deixa o gostei ou não gostei no final do vídeo e deixa o hype, porque o hype é mais importante até para o canal do que o curtiu, tá? Também deixe seus comentários, é claro, compartilhe com conhecidos e amigos, tem muita coisa que você pode fazer para ajudar. Se puder botar o hype com alguma ajuda financeira, a família Penhorada agradece. Nada que vai descapitalizar você, por favor, tá? Mas, e venha para o nosso clube de membros. Ali sim, você vai se tornar um patrono do canal e vai ajudar o canal mensalmente para continuar trazendo esses comentários, essas opiniões, essas sugestões, que eu considero, acima de tudo, sugestões, para você ler um material de altíssima qualidade, já consolidado, né? Que já passou e está valendo a pena. Muito bem. O Brian Michael Bendis entrou em Vingadores, saindo de uma fase maravilhosa no Demolidor. Depois eu vou gravar um vídeo falando um pouco sobre o Demolidor do Brian Michael Bendis. Talvez a melhor fase do Demolidor de todos os tempos, tá, gente? Talvez a melhor fase. É lógico que aquela frase do Frank Miller dos anos 80 é muito emblemática, muito marcante e inesquecível. Mas Brian Michael Bendis deu um passo à frente e fez coisas muito boas na fase dele no Demolidor. Mas isso é papo para outro vídeo. Aqui eu quero falar de quando ele entrou em Vingadores. E ele entrou em Vingadores com essa fase aqui chamada de A Queda. A Queda, ele já entrou com o pé direito na porta. Com o pé direito na porta, porque ele já pega a Feiticeira Escarlate e coloca ela como protagonista, uma personagem que nunca foi protagonista. Em alguns momentos assim mais emblemáticos, mas nunca foi a mola mestra dos Vingadores. Foi sempre uma personagem meio coadjuvante e às vezes excessivamente coadjuvante. Só estava ali para enfeitar, porque ela sempre foi bonitona, tal, sempre usou aquele maiozinho dela, né? Que, aliás, aquele uniforme dela original era bem ridículo, né? Cá entre nós. E ele, inclusive, faz uma mexida nisso, ele, os artistas, tal, muito bem. Nessa fase da queda aqui, ele está com um dos meus artistas favoritos. Eu gosto do Olivier Coipel, gosto bastante dele, mas David Finch, meu amigo, é David Finch. Esse cara aqui eu adoro. Então aqui ele entra com o pé na porta. E aí faz o quê? Com uma coisa que eu acho que eu sempre tive vontade de fazer, tanto nos Vingadores como nos X-Men,
que como a gente diz numa linguagem musical, né? Limar alguns personagens, que tira essa porcariada daqui, porque é tudo muito parecido. Nos X-Men ainda é pior. Mas nos Vingadores também tem muito personagemzinho pequeno que não serve de nada e que fica ali só fazendo figuração. E é tudo muito parecido, personagens muito parecidos, que fazem um sombreamento um sobre o outro e tal. E ele já fez logo isso de cara. Ele já entra matando 2 Vingadores, já mata logo 2 Vingadores. E por acaso, 2 Vingadores que eu sempre achei muito chatos, muito sem graça, muito nada a ver. Porque nos Vingadores, gente, mas os Vingadores têm esse defeito desde o início, desde a criação, tá? Você tem os tops, né? Os pesos pesados, como o pessoal gosta de falar, né? Os pesos pesados e ao mesmo tempo tem figurinhas ali que tem pouquíssima importância, que não faz quase diferença nenhuma e tal, né? Mas isso sei lá, acho que faz parte, muita gente gosta, então tá tudo bem. Mas sempre houve uma discrepância muito grande entre alguns Vingadores, como o Hulk, o Thor, o Homem de Ferro e o Gigante, a Vespa, não sei o que, blá blá blá. Dizem, reza a lenda, que diz o Stan Lee, que aquilo ali foi uma junção necessária para ocupar a gráfica. A gráfica estava disponível, o Jack Kirby sempre foi de uma velocidade enorme para desenhar qualquer coisa, e o Stan Lee disse assim, olha, eu tenho vários títulos aqui, eu vou juntar essa galera aqui e faço um grupo aqui com ele. Foi assim que nasceu os Vingadores. Um espaço vago na gráfica, a velocidade do artista e... quais são os personagens que eu tenho? Eu tenho o Thor, eu tenho o Homem de Ferro, eu tenho o Hulk, eu tenho... tanto é que o Hulk nunca encaixou nos Vingadores, né? Nunca encaixou. Mas naquele primeiro momento ele estava lá, né? O Hulk, o Thor, o Homem de Ferro, o Gigante e a Vespa, né? Nada a ver. Mas enfim, aí quando chega em A Queda, ele pega e se livra logo de 2 personagens de cara, se livra do Gavião Arqueiro e se livra aliás, se livra de outro também, que é aquele o Valete de Copas, né? Tem o Valete de Copas também. Tem o Visão, o Valete de Copas e o Gavião Arqueiro. Ele praticamente acaba com 3 Vingadores, assim, de uma tacada só. E eu já achei ótimo, porque quanto mais personagens você trabalha, mais difícil é você escrever uma história, não é verdade? Para que todos tenham espaço, é muito importante que você não trabalhe com muitos personagens. Tanto é que eu, pessoalmente, sempre achei meio chato ler as histórias dos Vingadores e da Liga da Justiça. Por quê? Porque é personagem demais, todos tinham que participar e tal. Então a história em si perdia muita densidade, perdia muito fatores interessantes, porque era meramente uma coisa de vamos botar os personagens para interagir, todos eles usar seu poder, então fica uma história. Eu prefiro mil vezes as histórias individuais dos personagens. Mil vezes mesmo. Juntou 3, 4, ainda vai, mas quando começa a ter 10, 12, aí fica impossível da história ser interessante. Mas o Brian Michael Bendis fez um trabalho bem legal nesse sentido, porque ele soube, dentro de um grupo maior, trabalhar um grupo menor, que é uma estratégia maravilhosa. Você tem lá, os Vingadores estão todos aqui, que ótimo, maravilhoso, tal. Mas 2/3 não participam da história, fica ali só enfeitando página. E meia dúzia realmente interage, realmente tem importância. E ele dá destaque a personagens que eu acho que realmente têm relevância, muita relevância. Inclusive, ele traz de volta para os holofotes o Doutor Estranho ao longo do tempo. Aqui também. Aqui ele já começa a dar um valor muito grande ao Doutor Estranho. Então, ele em A Queda, ele já enfia o pé na porta. E aí, ele toma de um amor esquisito pela Wanda, pela Feiticeira Escarlate, Wanda Maximoff. A Wanda Maximoff, e ela continua tendo projeção muito grande logo na próxima sequência, no próximo grande arco de história dele. Depois de A Queda, Dinastia M. Dinastia M é um universo utópico, um universo completamente criado pelos poderes da Feiticeira Escarlate. Ela recria o universo. Olha o poder dessa mulher, gente. Eu acho complicado esse negócio de trabalhar com personagens assim tão poderosos, mas ele lida muito bem com isso e faz muito bem feito. E eu, que não gosto desses personagens super poderosos, não gosto, acho que essa história foi muito bem contada por ele. Até porque a presença da Feiticeira Escarlate se torna coadjuvante. Ela provocou o acidente, aquele momento, cria aquele momento ali, mas depois a participação dela é um pouco menor, né?
Mas é bem interessante. E ele construiu tudo isso aqui em A Queda. Em A Queda, ele mostra a ruptura da mente da Feiticeira Escarlate. A mente dela vai sendo corrompida aos poucos. Ela já tem um distúrbio de personalidade muito grave, gravíssimo, né? E isso vai piorando progressivamente aqui em A Queda. A Feiticeira Escarlate tem um pouco mais importância em A Queda do que na Dinastia M propriamente dita. Na Dinastia M ele começa a trabalhar outros personagens, inclusive os mutantes, né? Porque é um crossover gigante, né? Que envolve os X-Men e os Vingadores. Então ele vai trabalhar muito bem esse universo em que os mutantes são a raça dominante. Num determinado momento da história, que não tem explicação, porque foi a criação da Feiticeira Escarlate, os mutantes se tornam dominantes e donos do mundo, e se tornam uma raça opressora. Os mutantes, que sempre foram os oprimidos, em Dinastia M se tornam uma raça opressora. E com muito potencial para isso, né? Venhamos e convenhamos que eles são o homo superior, né? O último estágio da evolução humana, que eles são colocados dessa forma, que depois do Homo sapiens viria o Homo superior. O Homo superior seria os mutantes, no caso, os X-Men, né? Que fazem parte dos mutantes, né? E aí a coisa inverte toda e se torna uma questão política e social muito grave, com o Magneto como o grande governante. Só que é um Magneto diferente. Esse Magneto não corresponde àquele Magneto perigoso que nós conhecíamos no momento anterior à Dinastia M, né? Ele se torna um Magneto muito mais tíbio, muito mais frágil, muito mais... Parece que ele tem uma noção de que aquilo ali não está correto. Aquilo ali não faz parte da história, né? Ao mesmo tempo que ele cria alguns dramas paralelos maravilhosos, que é o Homem-Aranha vivendo uma outra vida, uma vida em que ele não é casado com a Mary Jane Watson, ele é casado com a Gwendolyn Stacy. E isso causa uma grande confusão na cabeça do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha é um dos poucos personagens, por causa do fator também de cura do Homem-Aranha, né, que ele também tem... Não chega a ser o Wolverine, mas ele também tem uma capacidade de se curar muito grande. E a mente dele percebe que ali também tem alguma coisa errada. Então, basicamente, ele e o Wolverine farão toda a diferença do mundo nesse universo criado, nessa condição criada pela Feiticeira Escarlate, pela Wanda, né? É realmente uma história sensacional, com uma solução muito boa, e que uma das coisas que o Brian Michael Bendis faz de melhor é deixar bases, deixar pistas para o que vem depois. Ele nunca deixou de plantar coisas para o que viria depois, e sem deixar pontas soltas. Brian Michael Bendis trabalha isso aí muito bem encadeado, de tal forma que as coisas vão fluindo. Flui realmente impressionantemente como essas histórias, a partir de A Queda, vão fluir daí em diante. Vai gerar, logicamente, invasão secreta, vai gerar, antes disso, invasão secreta, vai gerar guerra civil, né? Guerra civil que não é do Brian Michael Bendis, é do Mark Millar, mas as sementes foram plantadas pelo Brian Michael Bendis antes, aí vem guerra civil, aí vem invasão secreta, e aí vem o cerco, que são todos eles muito bons e muito bem encadeados. E depois você percebe nitidamente que o Brian Michael Bendis percebe que o tempo dele em Vingadores está acabando. Ele ficou mais de 5 anos, né, gente? É um bocado de tempo. E aí ele vai dando vai deixando de plantar para o futuro. Você percebe que as histórias dele começam a ser mais fechadinhas, começam a não deixar pontas soltas em cada arco de história. Antes, não. Em A Queda ele deixou várias pontas soltas para a Dinastia M. Em Dinastia M ele deixou várias pontas soltas para a Guerra Civil. Em Guerra Civil ele deixou várias pontas... Ele não, né? Ele em conjunto, né? Deixou várias pontas para a Invasão Secreta. A Invasão Secreta deixou várias pontas para o Cerco e por aí vai, tá? É um trabalho excepcional do Brian Michael Bendis nessa fase aí, e com alguns artistas extraordinários. Já falei aqui do David Finch, né? Do Olivier Coipel, do Gabriel Delotto. Aqui o Cerco tem vários artistas muito bons, mas depois eu vou a Leinil Francis Yu, que não é um dos meus favoritos, mas não é um trabalho ruim, tá? Em Invasão Secreta. Mas depois eu vou gravar um vídeo falando de cada um desses volumes independentes para a gente conversar um pouco mais.
Tá bom, gente? Chegou até aqui? Bota o gostei ou não gostei. Vem para o nosso clube de membros. A gente precisa de vocês. Até a próxima.